Acho que todos um dia foram perguntados, né? O que você quer ser quando crescer? O que você imagina que você vai ser quando passar os anos da sua vida e você tiver que tomar as suas decisões, escolher os seus caminhos, a sua profissão, com quem se casar, né? Que rumo você vai dar à sua vida? Acho que todos nós, né, recebemos um dia uma pergunta dessa. Isso faz parte de relatar aquilo que sonhamos para nós. Todo mundo sonha. As crianças sonham com respeito ao futuro, sempre querem, sempre almejam, sempre desejam alguma coisa. Os adolescentes, os jovens, a Bíblia diz que o ancião deve sonhar, deve continuar acreditando, deve continuar pensando para frente, deve continuar imaginando o que ele pode realizar ainda e o que pode alcançar e conquistar nos dias que vêm, nos dias que se apresentam à nossa frente, né, no correr dos nossos anos. Hoje nós temos pensado muito, sonhado muito com respeito à nossa nação. Temos idealizado uma nação melhor, uma nação menos corrupta, uma nação mais justa, uma nação de maior segurança, de melhor assistência na educação, de melhor instrução na educação, de melhor assistência na saúde. Tantas necessidades que os nossos sonhos vão se multiplicando e parece cada vez mais distante de nós. Mas se sonhamos, acreditamos que é possível, né? Que com um bom trabalho, com o passar dos anos, com as mudanças necessárias, com as conversões também necessárias a cada vida, a cada setor da sociedade, quem sabe um dia nós chegamos lá. Mas acredito que você, em razão da crise, quem sabe tem sonhado com alguns recursos para a sua empresa, para a sua vida profissional. Muitos dos brasileiros têm sonhado na oportunidade de voltar a trabalhar. Então isso faz parte da vida do ser humano, olhar para frente, verificar as necessidades, verificar as possibilidades, as impossibilidades, os desafios, os obstáculos, mas nunca deixar de acreditar que as coisas podem melhorar, e precisam melhorar. E nós temos olhado muito para a questão que envolve a vida da igreja, a história da igreja. Essa igreja nasceu há 62 anos e muitos sonharam no dia da organização dela, quando era ainda 1952. 2 anos depois, a igreja em 1954 foi organizada. E dali para frente ela tem vivido também os seus sonhos. Tem se pensado com respeito à igreja. Cada membro, cada líder, cada presbítero, cada pastor que aqui passou e cooperou com a sua casa, com a sua família, com os seus dons, com a sua orientação, com o cuidado que pôde dar junto ao rebanho, com a cooperação que trouxe ao reino de Deus, sempre há sonhos. Hoje nós estamos com 52 anos de igreja organizada e pensamos coisas futuras, temos projetos de organização de novas igrejas, temos ideias para auxiliar missionários e campos missionários, temos projetos de assistência social na cidade, em outras cidades. É uma forma da igreja levar do evangelho através do serviço, do amor ao próximo. Então nós pensamos, nós sonhamos. Muitas das vezes o que nós sonhamos para a nossa família, diante dos desafios que vivemos na família, nós não conseguimos realizar, ou na igreja, ou no país. Algumas coisas são sonhos, não para agora, para um tempo mais à frente, né? Mas há uma questão que às vezes nós não levamos em conta, é que nós fazemos os nossos sonhos, fazemos os nossos projetos, imaginamos aquilo que queremos, aquilo que acreditamos que vai ser bom, que se acontecer vai abençoar a nossa vida, vai trazer melhores recursos, melhores condições para o nosso viver, mas nós nos esquecemos de perguntar para o Senhor o que Ele pensa disso, o que Ele sonha para nós. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos a nosso respeito. Nós meditamos uma vez num texto assim aqui, que nos faz pensar um pouco, né, de que Deus se importa com a gente, de que Deus vê a nossa vida, de que Ele sente as nossas dores, de que Ele contempla as nossas limitações, as nossas impossibilidades, mas Ele tem pensamentos para nós. Pensamentos de paz, não de guerra, pensamentos bons, pensamentos que cooperam para o bem daqueles que o amam, pensamentos de nos ver prosperando, crescendo como família, no bom caráter, no bom propósito, na fidelidade, no bom serviço, no bom relacionamento, na boa comunhão uns com os outros. Então o que eu quero lembrar aos irmãos hoje é a necessidade, quando pensarmos na igreja,
quando pensarmos na nossa casa, quando imaginarmos alguma coisa que seria bom, de sonho nosso, para a nossa nação, não se esquecer de nos colocar diante de Deus para perguntar: Senhor, quais os sonhos que o Senhor tem para nós? Como o Senhor nos vê? Como o Senhor gostaria que nós vivêssemos? O que nós temos, o que fazemos e o que o Senhor espera que possamos fazer ainda no futuro. Quando idealizamos ir para esse trabalho, fazer aquela faculdade, seguir algum rumo profissional, é isso mesmo que o Senhor tem, é isso mesmo que o Senhor confirma, é isso mesmo que o Senhor acha que vai ser bom para a nossa vida. Quando pensamos em nos mudar para essa cidade ou para aquele bairro, em namorar essa pessoa ou aquele rapaz, aquela moça, é isso mesmo que o Senhor tem, é isso que o Senhor sonha para mim, é isso que o Senhor idealiza para a minha vida, ou essas coisas são só minhas, são só do meu desejo, do meu coração. Quando pensamos no futuro da igreja, quando imaginamos como gostaria que a nossa comunidade presbiteriana, de culto, de adoração, comunidade cristã, família de fé, vivesse, é isso mesmo que o Senhor tem, são esses os dons que o Senhor tem trazido, é esse o serviço que o Senhor gostaria que nós nos envolvêssemos e realizássemos. Então, nessa noite, eu gostaria de pensar, de refletir com vocês um pouco, olhando, é claro, para a igreja, por causa do aniversário, estamos encerrando as nossas reflexões com respeito ao aniversário da igreja, mas é claro que se aplica muito ao seu trabalho, à sua vida, à sua casa, aos seus filhos, ao seu futuro também, aos problemas que você vive, às impossibilidades que você tem, às necessidades que você atravessa, às angústias que você leva no coração e na alma. Deus tem pensado algumas coisas com respeito à sua vida. Deus tem sonhado algumas coisas em razão da sua história, como sonha com respeito à história da Igreja Presbiteriana de São José. E é preciso estarmos atentos àquilo que Deus quer, muito mais do que aquilo que a gente quer. Atentos àquilo que Deus deseja, aquilo que Deus espera, muito mais do que aquilo que às vezes a gente espera. Porque Deus não vê como a gente vê, nós vemos com limitação. Nós não conhecemos como Deus conhece profundamente, nós às vezes conhecemos na superfície. Nós não entendemos como Deus entende, o porquê das coisas, o que motivou o coração do ser humano a tomar essa ou aquela decisão, e Deus sabe o que o motivou, o que levou ao administrador, ao governante, a querer fazer aquela lei, ou a querer aprovar aquele projeto. Porque tudo é feito em prol do bem da nação, mas nós sabemos que muitas coisas estão por trás, nós desconhecemos, mas Deus conhece. Então, é algo para a gente pensar nessa noite, a igreja dos sonhos de Deus, qual seria? Porque quando eu penso na igreja, eu penso na minha vida e na sua, nós somos a igreja. Não é que Deus está pensando como deve ser o nosso templo. Se nós temos que mudar alguma coisa na nossa estrutura de templo aqui, isso aí nós podemos fazer, nós podemos imaginar, nós podemos chamar um arquiteto, um construtor, uma empresa que mexe só com essas questões de estrutura e pode avaliar e pode mexer aqui e mudar tudo. Mas nós estamos pensando naquilo que Deus pode fazer, pode mudar, pode realizar, quais os sonhos que Deus tem para a nossa vida, porque a igreja somos nós. E o que Deus tem a fazer, o sonho que Ele tem contando comigo e com você. Sabendo das suas limitações e das minhas, mas sabendo também das suas possibilidades, dos seus dons, da sua capacidade. E é por isso que Ele tem sonhos, e Ele imagina, e Ele idealiza algumas coisas para nós. Efésios capítulo 4 é o texto que nós vamos usar. Eu começo com a leitura do verso 7, depois eu vou saltar aqui para o verso 11 e vou até o verso 16. Então, você que tem a sua Bíblia, por gentileza, queira abri-la aí. Efésios capítulo 4, verso 7, depois de 11 a 16. Deixa eu só retomar aqui o controle da tela. Aí. Muito bem. Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que esteve semeando o evangelho como proposta e sonho de Deus para a vida daquela cidade, e levantando ali uma comunidade de adoração, uma comunidade de fé, como a nossa aqui em São José dos Campos hoje.
Um dia Deus pensou na igreja, Deus quis erguer a igreja, Deus sustentava e sustenta a igreja, pela fé do seu povo na pessoa de Cristo Jesus. Então eu leio o verso 7, depois do 11 até o 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, verso 11. E Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonicidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que nos conduzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que Deus tem pensado e sonhado para nós? Algumas verdades nesse texto que já nos ajudam a entender aqui. A primeira delas é que nós somos os membros de uma só família. Há uma família de fé. Somos pessoas diferentes, como os membros da família são diferentes. Os cônjuges vêm de famílias diferentes, de instrução diferente, de princípios diferentes, e alguns valores diferentes, às vezes de intenções e propostas diferentes, mas Deus os encontra, faz do homem e da mulher uma só carne, eles começam a caminhar juntos, a trabalhar juntos, a sofrer juntos, mas a conquistar juntos. Depois vem os filhos, nenhum filho é igual. Todo filho é diferente um do outro. Vem da mesma mãe, vem do mesmo pai, mas o jeitão de ser de um não é igual ao outro. O que um tem capacidade para fazer, nem sempre é o que o outro tem. O que um tem facilidade para agir, para atuar, o outro às vezes não tem. E a família vai se completando nas suas diferenças. E a diferença da família é a sua maior riqueza, porque nós podemos contar uns com os outros. Mas nós temos que aprender a viver uns com os outros também. Se viver numa família em casa já é um pouco complicado, com um número bem menor de pessoas. Se às vezes eu me entender com o meu cônjuge, com a Lalá, já fica um pouquinho difícil. Imagine você com uma grande família, com um número bem maior de pessoas, como somos nós aqui. Então é um desafio, mas é algo que Deus sonha para nós. Vivemos como uma família, que se completa, que se ama, que auxilia uns aos outros. É uma comunidade que não vive apenas para o seu bem-estar, só para o seu cuidado, só para a sua assistência. É uma comunidade que tem que pensar para fora. Há muitos outros que precisam pertencer ao reino de Deus, que precisam se tornar filhos e filhas do Senhor, que estão lá fora, fora dos portões do templo. Lá onde você vive mesmo, você pode identificar muitas pessoas que ainda não conheceram a Jesus como você conhece, que ainda não reconheceram que Jesus é o Senhor, o enviado de Deus, que é capaz de perdoar os nossos pecados, que é capaz de nos colocar num caminho que conduz à presença de Deus, num caminho, numa vida que não tem o seu fim aqui nesse mundo, com a morte que todos nós estamos sujeitos a viver, ou a passar, ou a enfrentar, mas que se estende para a eternidade. Porque a nossa alma é eterna, Deus nos fez para viver eternamente. E essas pessoas, elas precisam ser alcançadas, são ovelhas perdidas, diz o Senhor Jesus. Ovelhas que não têm pastor, ovelhas que estão machucadas, que não sabem o rumo a tomar, a decisão, a melhor escolha a fazer. São pessoas que não recebem uma boa orientação, que não têm um bom exemplo a seguir, e é por isso que elas são enredadas muito facilmente por tudo aquilo que o homem faz, que o mundo faz. O que entra na moda eles fazem, eles agem, e são às vezes arrastados para longe de Deus, porque nem sempre o princípio dos homens são princípios de Deus, nem sempre os sonhos dos homens são os sonhos que Deus tem. Então a igreja que Deus idealiza é uma igreja que vive como família, mas é uma igreja que vive a graça de pensar nos perdidos, de amar o perdido, de ser para a pessoa lá fora no trabalho, na escola, na vizinhança, um familiar que ainda não entendeu sobre a fé cristã, a oportunidade dele conhecer o Senhor. Às vezes não é pelo seu muito falar,
não é pelo seu discurso bem fundamentado nas questões bíblicas. Às vezes era pelo seu exemplo. Pode ser pelo seu silêncio, pela maneira como você se comporta, pela forma diferenciada como você vive. Então a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que pensa nas ovelhas perdidas, que trabalha também para fora, que quer ser instrumento da ação de Deus, para que dia a dia seja acrescentado àqueles a quem Deus quer alcançar, salvar. Deixa eu voltar. E é uma comunidade que se transforma. A igreja não é uma comunidade que vive sempre do mesmo jeito, da mesma maneira. Nós não vivemos hoje, como nós vivíamos quando fomos organizados em 1954. Muita coisa já entrou, muitos dons surgiram, muitas coisas já passaram também. Muitos serviços foram feitos, que caminharam bem, que foi necessário naquele tempo, que hoje já não são mais. Outros que surgiram, que são necessários nos dias de hoje, e que no tempo lá atrás, quem sabe nem se ouvia falar. Nós não adoramos a Deus com os mesmos instrumentos. Nós não vivemos na mesma cidade. Olha como a cidade de São José dos Campos é uma cidade diferente. Nós não temos hoje o mesmo princípio e valor social. Muitas coisas se desenvolveram hoje e nós temos aí a facilidade da comunicação uns com os outros aí, pela força da mídia. Então há muitos recursos que nós usamos. Nós podemos transmitir o nosso culto pela internet para o mundo afora. Então a igreja, ela é uma comunidade que se transforma, como a vida de cada um de nós. A sua vida hoje é a mesma de ontem. Quando você nasceu e você era bebê, você tinha um estilo de vida que está muito longe daquele que você tem hoje. Porque você cresceu, porque você amadureceu, porque você assumiu compromisso, porque você colocou aí mãos ao arado, assumiu alguns trabalhos, algumas responsabilidades. A sua vida já não pode ser a mesma. Você não é o mesmo, você não tem a mesma resistência física. Você não tem o mesmo potencial ou a mesma necessidade de aprendizado, de conhecimento. Os jovens vão se fortalecendo, vão aprendendo para aplicar junto ao reino de Deus. Nós, os mais maduros, né? Vamos orientando, ajudando, dando os nossos conselhos e nos preparando para os desafios que nós temos na nossa idade, no nosso tempo. Os idosos, eles não têm a mesma disposição para servir mais, a mesma saúde, a mesma capacidade de enfrentar o frio ou o calor, ou as dores, que são muitas, né, em razão dos anos que foram passando e foi desgastando também o organismo. E necessidades que não existiam hoje estão aí, batendo a porta. Então, o ser humano é, de fato, uma pessoa sempre em transformação. Nós não podemos viver uma mesmice. O mundo, ele acelera, ele se transforma, ele muda, e ele exige algumas adaptações nossas, algumas mudanças nossas. A fé cristã pede de nós mudanças. O Senhor é aquele que trabalha a nossa vida todo dia, em cada culto, em cada encontro, em cada momento que você ora, em cada tempo que você se coloca diante da palavra de Deus com o coração obediente. É o Senhor transformando você. Nós vivemos uma grande transformação, uma grande conversão, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e decidimos segui-lo, e colocamos o nosso pé no caminho da salvação, no caminho da vida, no caminho da verdade. Mas enquanto trilhamos esse caminho, Deus vai moldando a nossa vida, vai tirando uma aresta aqui, vai fazendo uma transformação ali, vai nos levando a tomar uma atitude diferente, um pensamento diferente, uma proposta diferente acolá. É o Senhor trabalhando e transformando a nossa vida, o nosso caráter, o nosso ser, a nossa maneira de viver, para fazer de nós pessoas melhores. Porque Deus tem sonhos para nós, e o sonho de nos tornar melhor, de tornar melhor a nossa casa, de tornar melhor o nosso trabalho. Mas isso acontece por quê? Porque nós somos uma comunidade que se transforma, sempre para melhor. A ideia que nós damos sempre de exemplo é transformar, mudar da água para o vinho. Não mudar para uma pessoa pior, de menos compromisso, de mais imaturidade. Não, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo, olha, a fé chegou para os vossos corações, para que vocês vivam uma transformação, uma mudança constante, e sempre para melhor, de criança para adulto, de maturidade para maduro. Daquele que não conhecia para aquele que conhece, daquele que não tinha esperança para aquele que tenha a esperança. Daquele que não podia vencer a morte para
para agora, em razão do exercício da fé, o que vence é a morte. Daquele que era dominado pelo pecado, poder se desvincular das amarras do pecado. Daquele que era tentado e sempre levado à lona, para poder resistir ao diabo, até que ele fuja e seja vencido por vós. Então é uma vida de transformação. São sonhos de Deus para a nossa comunidade, para a nossa vida. Isso envolve você no seu trabalho, na sua casa. Isso envolve o nosso país, porque o país melhora se eu melhoro. O país é transformado para melhor se eu me transformo numa pessoa melhor, num cidadão melhor. Então nós temos que entender isso. Deus tem pensado muitas coisas, tem sonhado muitas coisas com respeito à nossa história, à nossa vida, ao nosso futuro, porque nós somos uma comunidade de Deus, uma família de Deus que pensa nos perdidos e que vive de maneira a nos transformar para sermos transformadores. Uma segunda lição que nós vemos quando pensamos nos sonhos que Deus tem para nós, como igreja, como pessoa, é que onde os crentes, a comunidade cristã que Deus sonha, é onde os crentes são discípulos de Cristo de verdade. A igreja ela começa com 12 apóstolos, a quem Jesus chamou para ser discípulos seus, para estar com Ele, para se assentar à mesa com Ele, para ouvir os seus ensinamentos, para olhar os seus exemplos, para perceber como Ele fazia, como Ele reagia, para que pudessem ser instruídos de tal forma a formar o seu caráter, para dar o verdadeiro valor à vida, às coisas de Deus, nos planos de Deus, na vontade de Deus, o Pai Celestial que o enviou. Então, os discípulos precisam buscar excelência no serviço, e amor naquilo que faz. Quando você sonha os seus sonhos, você zela pela excelência? Ou você procura o caminho mais curto, mais fácil, que exija menos de você? Se quando você sonha o futuro da nossa nação, o vencer dos obstáculos, o suprir das necessidades, você quer o caminho das facilidades, sabe que você não vai alcançar o melhor resultado. O melhor resultado é sempre aquele resultado que exige de nós excelência, que pede de nós o cuidado, o zelo no fazer, que exige o amor nas ações, nas reações, na dedicação, porque quem faz com amor faz melhor. A comida sai mais gostosa se você cozinha, se você na hora de preparar o prato faz com amor. O melhor tempero é o amor. Você rende mais, você dá um pouco mais de si, você se sacrifica, se entrega mais se você faz aquilo que você ama fazer. Então a igreja dos sonhos de Deus é a igreja formada por discípulos que buscam essa excelência no serviço à causa do Evangelho, no bom testemunho da fé em Cristo, no zelo pelo trabalho das atividades, no exercício dos dons na vida da igreja, fazendo com excelência, fazendo com amor, que procura imitar a Jesus. O bom discípulo é aquele que imita Jesus. O problema dos nossos sonhos, muitas das vezes, na vida profissional, na busca por saída de problemas, de situações conflitantes na família, é que nós não pensamos naquilo que Cristo faria se estivesse no nosso lugar. Às vezes nós não nos colocamos nem no lugar do nosso cônjuge, do nosso filho, do nosso amigo, do nosso vizinho. Nós pensamos no que é bom para nós, no que vai atender o desejo do nosso ego, no que vai satisfazer as nossas vontades, de maneira que nós temos que mudar o quanto menos, porque quanto maior a mudança, maior vai ser o índice da nossa dor. E eu não quero sentir dor nenhuma aqui, sofrer com nada nas transformações. Então, de preferência, que eu continue na minha situação de conforto, que outros mudem, que outros tomem as ações mais difíceis, e eu não vou nem pensar naquilo que Cristo faria, porque se eu for imaginar, e se eu for trazer para dentro da minha vida aquilo que Cristo faria, a maneira como Ele faria, eu vou ter que mudar bastante, eu vou ter que abrir mão de muita coisa, eu vou ter que me sacrificar muito, então eu não vou querer sonhar desse jeito. Os sonhos de Deus às vezes passam pelos caminhos difíceis, pelo caminho do abrir mão para ganhar, do se sacrificar para não perder, de caminhar, quem sabe, em caminhos difíceis, de riscos, que exige dedicação, empenho, perseverança, persistência,
para alcançar os sonhos. Mas nós pensamos sempre nos sonhos alcançados assim, como aquele que achou a lâmpada mágica e esfregou lá a lâmpada e saiu o gênio, e é fácil, é só pedir, e tudo se realiza, e tudo se resolve. Mas essas coisas são coisas de filme. Essas coisas não são reais, são lendas, são histórias. Tudo que vem para a realização de sonhos é fruto de muito trabalho. É fruto de muita dedicação, de muito empenho, às vezes de sacrifício. E quando Deus olha para nós, para a nossa vida, para os sonhos que temos, e Ele pensa os sonhos deles para nós, Ele diz: olha, o meu sonho passa pelo caminho de olhar para a vida do meu filho, que foi enviado ao mundo, que levou ensinos, que levou exemplo, que deixou parábolas, que levou instruções, que às vezes fez exortação dura, que deixou mandamentos para se cumprir, que fez as coisas de acordo com o que ia muito contrário a tudo aquilo que a sociedade pensava. Há momentos em que Jesus expressou uma coragem grandiosa para enfrentar os inimigos, os fariseus, as circunstâncias. Houve momentos em que ele teve de usar da sabedoria, muito grandiosa, muito profunda. Então, quando nós olhamos para os sonhos que temos, nós temos que perguntar: o que o Senhor Jesus faria naquilo que envolve a minha família quanto ao futuro dela? Em razão do problema que eu enfrento, das dificuldades financeiras, das crises que o país atravessa, o que o Senhor faria se fosse, o que o Senhor Jesus faria se fosse o presidente da nossa nação? O que ele faria se ele estivesse no meu lugar, diante das circunstâncias, da situação que eu tenho vivido lá no meu trabalho, com alguém que quer puxar o meu tapete, com alguém que quer tirar o meu lugar, diante dos sonhos que eu trago na mente, dos obstáculos que eu preciso atravessar, como o Senhor Jesus alcançaria isso? Que palavra ele daria, que caminho ele ia trilhar, que ações ele ia fazer? A igreja dos sonhos de Deus é a igreja de discípulos que procura imitar a Deus e a Jesus. Às vezes nós queremos partir para a briga, às vezes nós queremos o caminho da facilidade, às vezes nós queremos aquela circunstância que se resolva no estalar de dedos, num contato que eu faço, e aquele meu amigo e aquela pessoa que senta em determinada cadeira, que tem determinada posição social, pode mandar e as coisas acontecem. Eu prefiro assim. Mas esse pode não ser o caminho certo. Esse pode não ser o caminho que passa pelo sonho, pelo projeto de Deus para nós. Ele pode até ferir o projeto de Deus, o propósito de Deus. Ele pode ser coisa do nosso coração, dos intentos humanos. Pode ser as vias, os caminhos daqueles que vivem sem comprometimento nenhum com a sua fé em Cristo. E quando nós andamos e sonhamos fora dos princípios dos sonhos de Deus, como discípulos de Cristo que somos, e não perguntamos, quem sabe, para a nossa vida, o que Jesus faria, como ele sonharia, o que ele esperaria, que expectativa ele teria no coração, qual seria a sua ação, a sua reação, nós estamos, às vezes, sonhando os nossos sonhos, e trilhando os nossos caminhos, e trazendo as nossas respostas, mas não a resposta que Deus tem para nós. A igreja dos sonhos de Deus, ela se dedica em satisfazer a vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui que há algo que precisa ser levado em conta nos sonhos, nos projetos, nas ações. É o que Deus tem a dizer. Qual a instrução que Ele nos traz? O que a sua palavra nos ensina? Qual será a vontade de Deus diante disso ou daquilo? Porque nós sonhamos, nós queremos, nós idealizamos, mas às vezes não alcançamos, porque nada tem a ver com a vontade de Deus. Às vezes nós oramos, nós pedimos, e a resposta parece não vir, e as coisas continuam a se complicar, e apesar de eu ter feito todo o cronograma já do tempo das ações, nada vem de acordo com o meu calendário, com o meu projeto. Pelo contrário, parece
ficar cada vez mais longe, mais distante. Eu tenho pedido tanto a Deus. E a Bíblia nos lembra que às vezes nós pedimos mal, porque nós pedimos para esbanjar nos nossos prazeres, nos nossos desejos, para inflar o nosso ego, e essas coisas que nós pedimos e planejamos e sonhamos, não tem nada a ver com aquilo que Deus sonha para nós, com aquilo que Deus espera de nós, com aquilo que Deus planejou na sua vontade soberana, para mim, para você, para a sua casa, para o nosso país, para a nossa igreja. O sonho de Deus com respeito à igreja passa pela satisfação da sua vontade. Jesus é sempre o exemplo para nós, não é olhando para Cristo que nós o imitamos e conseguimos descobrir o que nós teríamos que fazer. Um determinado momento do ministério de Cristo, ele chega a Jerusalém, e quando ele chega, ele é aclamado, Hosana, que vem o rei dos judeus. Ele é reconhecido como o enviado de Deus. Mantos e palmas são espalhados na sua entrada triunfal em Jerusalém. Depois ele se dirige ao Getsemane, e ali o Senhor Jesus, ele não manifesta estar glorioso, inchado, feliz, mas ele demonstra muita aflição no coração e na alma. Porque ele sabia que aquela mesma multidão é aquela que ia clamar daqui a pouco: crucifica, que caia sobre nós, sobre os nossos filhos, o sangue desse justo. Então ele se coloca diante do Pai Celeste, como sempre fez, ele ora ao Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Essa é a minha vontade, é isso que eu quero. É isso que eu gostaria, esse é o meu sonho, Senhor. Salvar a humanidade sem ter que morrer na cruz, salvar a humanidade sem ter que seja imputado sobre mim o pecado de cada um deles. É isso que eu desejo, é isso que eu espero, se possível. Não me deixe beber de um cálice tão duro, tão amargo, tão violento, tão difícil. Mas ele termina sempre a sua oração dizendo: contudo, faça a sua vontade. Existia o sonho de Cristo. Na sua humanidade, ele pensava agora. Na sua humanidade, ele se afligia. Na sua humanidade, ele sofria tanto no seu espírito que ele transpirava gotas de sangue. Mas mesmo diante da sua vontade, da idealização de um sonho diferente para salvar o perdido, ele diz: contudo, Pai, faça a tua vontade. Os nossos sonhos têm que passar pela vontade de Deus. Nós temos que reconhecer que Ele sabe mais, que Ele conhece mais, que Ele pode mais, que Ele realiza mais, que Ele faz o que é melhor. E às vezes nós nem perguntamos a Deus: qual é a sua vontade, Senhor? Porque você já tem a sua, você não quer ser contrariado. Você já fez os seus planos, você não quer que nada saia diferente disso. Mas às vezes Deus tem outros caminhos, outros propósitos. Os sonhos de Deus passam por um ensino bíblico puro. O que nos leva a entender a vontade de Deus é a sua palavra. É na Bíblia Sagrada que Ele revela ao nosso coração toda a verdade. É aqui que Ele nos instrui sobre o caminho que devemos andar. É aqui que Ele nos ensina como vencer a morte, como enfrentar o inimigo, como viver o tempo de paz e o de guerra. É aqui que Ele fortalece o nosso coração para os tempos de desespero. É aqui que Ele alegra a nossa alma no tempo da tristeza. Toda a instrução de Deus passa pela sua palavra. E a igreja que sonha quanto ao seu futuro não pode desassociar o seu sonho da palavra de Deus. Porque através da sua palavra Ele nos equipa, Ele nos prepara, Ele nos arregimenta, Ele nos coloca em condição de vencer, de escolher bem, de sonhar de verdade, de sonhar de maneira acertada, de colocar o nosso esforço naquilo que vale a pena, de empenhar os nossos recursos, os nossos dons, o nosso talento, naquilo que Ele espera. Para não darmos murro no vento, para não esmurrarmos a ponta das facas, para não perdermos os nossos recursos, para não jogarmos fora a nossa saúde, nem mesmo os nossos dias.
A palavra de Deus deve estar presente na nossa vida. É o princípio, é a prioridade para nós. É ela que nos instrui. E a Bíblia diz que às vezes nós erramos, e é a palavra do próprio Jesus também, por não conhecermos as Escrituras, por não entendermos o poder de Deus, por não pararmos a nossa vida e observarmos os ensinos, as instruções que Ele tem, porque nós preferimos nos guiar por nós mesmos, pelo conhecimento que temos da vida, ou pela experiência que alguém passou para nós, dentro dessa ou daquela ação. Mas nada vai ser mais proveitoso, nada vai nos preparar melhor para a vida, e para os sonhos, e para os desafios que possamos enfrentar para realizá-los, senão a palavra de Deus. Essa é a figura da Torá, né? Os 10 mandamentos, escrito em hebraico pela mão do próprio Deus, que serviu de instrução ao povo, para equipá-los a viverem vida santa, vida de acerto, vida de pureza, vida de obediência, vida de conformidade com a vontade de Deus. A Bíblia vem para nós com o fim de promover a maturidade. A criança, ela nasce, ela não sabe de nada, ela precisa ser instruída. E à medida que ela vai crescendo, você vai ensinando. Para que em determinado momento, quando vier o desafio, o momento da escolha, o tempo da dificuldade, ela faça a decisão e a escolha certa. O maior orgulho dos pais é ver os filhos decidindo acertadamente, fazendo a escolha dentro do caminho junto ao qual foram instruídos, foram ensinados. A maior alegria do pai é ver que o filho está fazendo direitinho conforme ele falou, conforme a mãe deu a instrução. E nós somos família de Deus, nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. E às vezes nosso procedimento não tem nada a ver com aquilo que Deus nos ensinou, com a instrução que Ele trouxe para nós. E aí a Bíblia fala que quando nós não olhamos para a Bíblia, quando não entendemos qual é a vontade, a instrução de Deus para nós, nós não só erramos, como nós agimos como crianças. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês são igreja, vocês já estão há muito tempo junto à fé, vocês já conhecem o Evangelho, vocês já conhecem a palavra de Deus há muito tempo, vocês não podem continuar como meninos, porque as crianças, elas são levadas muito facilmente, elas são enganadas muito facilmente. Qualquer tiozinho, tiazinha que vem contando uma história, elas acreditam, aí elas são arrastadas para lá, daqui a pouco elas são levadas para um outro lado, elas são conduzidas para o norte, daqui a pouco são levadas para o sul, porque não há maturidade, não há firmeza, não há conhecimento, e aí elas não conseguem se firmar diante daquilo que tem que ser, dentro da vontade de Deus, nos desafios, nas tentações, nas provas que o mundo traz. A maioria está dizendo e levando você para um lado, daqui a pouco essa mesma maioria muda de ideia, muda de pensamento, começa a te arrastar para um outro lado, porque você não tem firmeza para ter a sua própria opinião, o seu próprio conceito, para fortalecer o seu próprio caráter, porque não conhece a Escritura. Os seus sonhos, eles são levados daqui para ali, as suas ideias mudam, a sua opinião muda, você entra num caminho, daqui a pouco você está trilhando um caminho totalmente diferente daquele que você imaginou lá no começo. Por quê? Porque para esse assunto, para esse desafio, você é como criança. Você não amadureceu, você não conhece, você não buscou a instrução de Deus, você não olhou a diretriz que Deus tem para te dar, você quer resolver pelo seu pouco conhecimento, pela sua pouca habilidade. Então eu trouxe algumas reflexões para nós, diante do sonho de Deus e diante do sonho que nós mesmos temos, né? O que você tem buscado aqui, quando você vem à igreja, quando você se reúne para adorar, quando você para e reserva um tempo tão precioso como o de domingo à noite, para olhar para a palavra de Deus. Você vem aqui em busca da realização do próprio sonho. Ah, tá bom, eu tenho um sonho muito grandioso, eu tenho um problema para resolver essa semana, eu tenho algo para alcançar, uma prova muito difícil para fazer, eu tenho um carro que eu estou disputando lá na empresa e agora é a chance, essa semana, ou vai ou racha, é a hora H, amanhã é o dia D. Eu vim aqui buscar de Deus a realização do meu sonho. Eu vim bater na porta de Deus para dizer, o Senhor tem que me atender.
Eu vim aqui fazer o meu pedido, como eu faço lá para o garçom no restaurante. Se ele não trouxer exatamente como eu pedi, o cardápio, a comida, a bebida, da maneira como eu idealizei, sonhei e espero que vou receber, vai ter problema aqui, como eu arrumo problema lá. É como eu pedir, né, eu fazer o meu pedido no balcão da lanchonete. Se o meu lanche não vier direitinho como eu imaginei, vocês colocarem ali alguma coisa que eu não gosto, nós vamos ter um grande problema aí. Então, o que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Nós estamos fazendo aqui é buscar entender a vontade de Deus para a nossa vida. Não é colocar uma faca no pescoço de Deus, né, e dizer para Ele, você faz do jeito que eu quero, porque é assim que tem que ser. Deus está muito acima de nós, Ele sabe muito mais do que nós, Ele é muito mais poderoso do que eu e você. O ser humano é que não pode resistir ao Senhor, e às vezes nós achamos que Deus é que não pode resistir a gente de jeito nenhum, senão vai dar problema para Ele. Mas a Bíblia diz ao contrário, Ele fala, qual o ser humano que pode resistir a Deus? Qual o intento de Deus pode ser frustrado pelo capricho ou pela imaturidade de algum ser humano? Seja ele um simples mortal na história, ou o rei ou o governante de uma grande nação. Então, o que nos traz aqui? Você já descobriu qual que é o espaço, qual que é o propósito de Deus com a sua vida, na igreja dos sonhos? O que Ele quer que você realize? A que ovelha Ele quer que você busque lá, que está perdida? Que dom, que serviço Ele gostaria que você realizasse junto à família de fé? Você já parou para pensar que há muito mais do que Deus pensa com respeito à sua vida, do que aquilo que você gostaria que Ele pensasse? Que na sua casa, que no seu trabalho, que no seu andamento de vida e no conduzir da sua vida, da sua espiritualidade, Deus tem para você sonhos e propósitos e colheitas muito mais grandiosas do que aquela que os seus simples planos e projetos têm feito ou poderia te levar? Quando nós viemos aqui, irmãos, quando nós nos assentamos nesse banco, nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus, nós cantamos, nós oramos, mas nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, nós queremos fazer parte dos seus sonhos. Nós queremos descobrir o que o Senhor tem para nós, lá na minha casa, lá para a minha empresa, lá para a minha escola, lá para o meu bairro, lá para a minha cidade. Vem, Senhor, nós nos reunimos aqui para descobrir o que o Senhor tem para nós no nosso país. E se a tua vontade passar pela minha vida, eis-me aqui. Envia-me a mim também. Então, busque servir ao reino de Deus com excelência e amor. O que você for fazer, nos sonhos que você tem, pense um pouquinho. O que Deus tem a me dizer quanto a isso? Qual o caminho que Ele me indica? Qual a direção que Ele me dá? Qual a instrução que Ele traz para a minha vida? Eu quero fazer isso. E eu quero fazer com excelência. Eu quero fazer dando o meu melhor, acertando o máximo. Eu quero fazer isso, eu quero fazer com amor, porque se eu fizer com amor, pode ser que eu me sacrifique, que eu me esforce um pouco mais, porque quem faz com amor faz melhor, está pronto a se sacrificar se for preciso, para que a vontade, para que o sonho de Deus seja estabelecido junto à minha vida, junto aos meus planos, aos meus projetos, a vida, a história da minha igreja, a vida, a história do meu país, do meu trabalho, e em qualquer área que envolver o meu viver também. Então, o desafio para nós é pensar, não o que nós esperamos, mas o que Deus espera. Não os sonhos e os projetos que nós temos, mas os planos e os sonhos que Deus traz. Para que participemos dele. Para que confiemos que esse é o melhor caminho. Esse vai dar o melhor resultado. Esse caminho vai nos levar a sair da porta de solução. Isso vai ser o melhor, não só para mim, mas para a minha casa. Para os meus vizinhos, para aqueles que querem o bem, que desejam promover a paz, que querem andar na justiça, porque os planos de Deus envolvem todas essas coisas. Então eu não sei de verdade qual é o seu plano, o seu projeto, mas eu sei que existe, dentro daquilo que você pensa, daquilo que você precisa, um plano, um projeto de Deus para você, para a sua casa. Eu não sei o que Deus tem a fazer na sua vida nessa semana, mas eu sei que Ele sonha alguma coisa Ele vai realizar. E pode ser que venha muito dentro daquilo que você espera, mas pode ser que não.
que fuja dos seus planos, que saia do seu controle. Mas se estiver nos planos, no controle de Deus, confie nele, espere nele. Ele tem o melhor. Ele pensa o que é bom para você, o que promove paz no seu caminho, na sua vida. Então é preciso confiar, esperar sempre no Senhor.